Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Andrea, onde ela nos conta sobre a sua segunda EQM, que aconteceu quando ela tinha 44 anos de idade e quando foi dito a ela que ela precisava mudar a forma de viver. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda, você vai amar. Bom proveito! Aí eu entrei nessa época de juventude, né? E esse lado emocional, esse lado do coração foi muito duro para mim, muito difícil, bem difícil. É, eu não tive abertura, como essa coisa do abandono ainda era muito presente na minha vida, então era muito difícil para mim. Eu tinha muitos amigos, né? Eu gostava de sair com os meus amigos, gostava de estar com eles, mas da mesma forma eu gostava de ter a minha vida, de ter o meu momento sozinha, né? Era como se eu precisasse me recarregar. Então eu precisava do meu momento sozinha. Mesmo com todo esse processo que eu ainda sofri durante muito tempo, né, do bullying e de muitas outras coisas, eu sempre tentei não levar as coisas muito a sério dentro de mim. Eu sempre tentei aceitar. Eu nunca levava os problemas para dentro da minha casa. E realmente, aí essa parte da minha adoção, eu fiquei sabendo um pouco mais, porque a minha mãe comentou comigo por causa de uma situação que aconteceu com a minha irmã. Então, mas isso, ela comentou comigo, já devia estar com uns quase 14 anos, eu acho, mas eu também não falei para ela que eu já sabia disso. Não, eu só falei, tá, tudo bem. Aí, isso foi algo que até pouco tempo não era muito, não era falado, né? Não era muito dialogado dentro da minha família. Parece que todo mundo tinha medo de falar sobre essa situação. Parece que eles não queriam de jeito nenhum, né, divulgar sobre isso. Eu nem sei o porquê, acho que eu nunca perguntei o porquê também. Quando eu comecei a escolher, né, em que área que eu gostaria de fazer alguma coisa para trabalhar e tudo mais, né, eu escolhi a área lógica, até porque eu tinha muita facilidade. Então eu voltei para a área de tecnologia, porque eram coisas que eu gostava de fazer. E porque eu achava que era mais fácil, porque era só eu e a máquina. Eu não precisava interagir com muita gente. E a máquina é mais fácil de interagir do que pessoas. Porque praticamente ela não expõe opinião, né? Ela às vezes acha que tem vida própria, mas ela não tem. Então, eu entrei nessa área, comecei a estudar nessa área, da tecnologia. As coisas foram fáceis para mim nessa área.
Mas tudo que foi se encaminhando, era como se fosse me guiar para determinada coisa que eu realmente não tinha a menor ideia do que seria lá na frente. Fui escolhida, por exemplo, para ser estagiária na área de recursos humanos. Aí, aí eu falei, ok, eu vou estagiar na área de recursos humanos, que eles precisavam desenvolver um sistema para a área que abrangesse, né, os recursos humanos, na época, departamento pessoal, mas eu iria trabalhar diretamente com duas psicólogas. Aí eu falei, foi ali que eu comecei a interagir de uma outra forma, a ver e a entender, né, as coisas de uma outra forma. E eu ganhei muita bagagem trabalhando ali. Eu não só fiz todo o desenvolvimento de um sistema, né, como acabei sendo contratada, mas eu tinha responsabilidade muito mais depois na área, né, do lado financeiro de cargos e salários, né, que também tinha uma área lógica e de todo o sistema que a diretoria, né, tinha. Mas eu percebi que eu também tinha um embasamento muito das pessoas, do conhecimento das pessoas. Eu conseguia identificar quem poderia para que lugar, de qual setor, né, de dentro da universidade. Né? Porque eu tinha essa sensibilidade de ver quem trabalhava onde, as chefias dos lugares, para os novos cargos que abriam e quem poderia se identificar onde, né, que teria alguma conexão para trabalhar onde. Isso foi até uma surpresa para mim, até porque eu conseguia fazer isso de uma forma muito mais por trás, né? Eu não precisava me expor, né? Porque eu fazia isso junto com uma outra psicóloga. Então ela é que ficava à frente, ela que fazia a condução, mas eu ficava por trás e conseguia ter essa visão, né, das coisas. Foram várias coisas que eu aprendi ali, esse lado, mesmo na introversão, eu conseguia perceber muitas pessoas. Né? Então eu entendi que isso era um aprendizado na minha vida, né? Que tudo isso estava me levando a algum lugar que eu não tinha a menor ideia de onde seria. Depois de um tempo, eu trabalhei também na área criativa, né, que eu fui para a diretoria de marketing. Né, e também aprendi muita coisa ali, né, a desenvolver, a deixar a mente fluir, a mente abrir. Né, mas sempre por trás, né, sempre sem colocar minha cara, né, sempre tentando me deixar mais respaldada, mais protegida. Sempre com muito medo do que as pessoas iam achar, do que elas iam dizer, do que. Ah, eu sempre tive muito medo de me expor, na verdade. Nunca gostei de me expor. Mas tudo isso, né, que eu ganhava, todas essas experiências, tudo isso que acontecia comigo, eu ainda sentia dentro de mim um vazio que eu não sabia, né, que vazio é esse, o porquê esse vazio, né?
o porquê eu não me sinto realizada. E acho que um dos momentos mais difíceis da minha vida é ah, quando alguém fez uma pergunta, né, a gente estava acho que foi um seminário, e tinha uma questão que alguém perguntou: qual foi o momento mais feliz da sua vida? O que que mais fez você feliz? Aquilo bateu tão forte, porque eu não conseguia pensar em nada, sabe? É como se tudo que eu tivesse passado na minha vida fosse uma obrigação. É como se eu tivesse que viver aquilo, que eu tinha que fazer aquilo. E eu fiz outras formações. Aí eu cheguei em um momento que não dava mais para ficar no mesmo lugar onde eu trabalhava. Eu fui embora, fui morar em uma outra cidade maior, que eu falei, poxa, talvez lá eu consiga, né, realmente sentir o que é essa felicidade dentro de mim, né? E mudei, fui trabalhar em outras coisas, mas também sempre sentia falta de uma realização de algo que eu não sabia o que era. E que para mim não estava nem aqui, né? Eu sentia saudades, eu sentia falta de algo que eu não sabia. E durante algum período eu parei de ter essa conexão direta, né, com o outro lugar aonde eu ia. Eu fiquei algum tempo sem ter essa conexão. Até que chegou o momento em que eu decidi, em que eu tive a oportunidade de mudar para a Noruega, de vir para cá. Aí eu falei, bem, deve ser lá. É, e quando isso aconteceu, a minha conexão voltou, né, mais forte, né? Eu comecei a ter novamente as saídas do corpo, né, ao dormir. E eu recebi como se eu tivesse no caminho certo. É lá que você vai começar. Então, eu vim para cá. E chegando aqui na Noruega, eu passei por alguns problemas, porque é como se eu não tivesse realmente aprendido ou realmente vinculado o que realmente acontecia, no sentido de eu passei por bullying novamente aqui, né? E também tive, né, problemas relacionados a, ao coração, às pessoas com que eu me envolvi com pessoas erradas, me envolvi com pessoas que me fizeram muito mal, né? E você acaba estando num lugar completamente diferente, uma cultura diferente, você se adaptando e você acaba, né, se relacionando com pessoas que acabam te machucando ainda mais e as coisas ficam bem mais difíceis. Mas, como por um motivo eu sabia que eu tinha que estar aqui, porque era mais uma vez, eu tinha que aprender, que eu tinha que seguir esse caminho de estar aqui. No trabalho, o bullying não foi no trabalho, muito pelo contrário, no trabalho que eu
comecei aqui era muito bom, né? E isso para mim também foi como se fosse um desafio, né? Como tipo, eu sou boa mesmo no que eu faço, então eu vou para um lugar longe de tudo, longe de todos, ninguém me conhece, ninguém tem a menor ideia de nada, né? Então vamos ver o quanto eu sou boa no que eu faço, né? E realmente eu consegui conquistar o meu espaço, embora, né, em relacionamento ser um amor nunca foi fácil, porque sempre teve um sentimento por trás disso, né? Então a minha proteção era afastar as pessoas de mim, não, né? E como eu tinha uma carência, então as pessoas com que você atrai acabam não sendo pessoas, né, que vão te fazer bem, né? Porque você atrai aquilo com que você sente, a carência que você sente. Então foram situações bem difíceis, né? Até mesmo indagações sobre sexualidade e tudo mais, tudo isso aconteceu, né? Embora aqui na Noruega, de uma certa forma, eu me senti mais livre, né? Eu senti uma sensação de que agora sim eu vou poder fazer o que eu tenho vontade de fazer. Mas aí vem, mas o que eu tenho vontade de fazer? São coisas tão loucas, de que você pensa que você para. Mas profissionalmente eu fiquei muito bem, né? É, emocionalmente foi terrível, né? E depois que eu estava já aqui na Noruega, né, há 6 anos, há 5 anos, eu nunca tinha ido ao médico, nunca tinha ficado doente, né? E eu senti umas dores na mama e eu fui ao médico pela primeira vez e ela me enviou para fazer os exames e nos meus exames deram que foi o meu primeiro diagnóstico de câncer. Eu tive o câncer de mama, o primeiro diagnóstico em 2014. Nessa época eu morava junto com uma pessoa, embora a gente não estava bem, nós não estávamos bem, eu já tinha pensado em separar e tudo mais, já estava certo, né? Mas eu acabei esperando devido à situação que me apareceu, e que foi inclusive a única vez em que eu relatei para minha família que eu tinha, né, encontrado câncer e tal. Minha mãe e meu irmão vieram ficar comigo. Eu fiz a cirurgia, era um câncer primário, não era algo muito invasivo, né? E eles foram embora. Depois que eu fiz a cirurgia, eu estava bem, né? Eu fiquei fora do meu trabalho alguns dias e logo depois que eu fiz a cirurgia, eu voltei para o trabalho 100%. Né? E 15 dias depois que eu voltei para fazer um controle, a médica falou: não, olha, você vai ter que operar de novo. Eu fiz uma outra cirurgia.
Aí minha família já não estava mais aqui e eu falei, não, agora eu tenho que fazer essas coisas sozinhas. Eu que escolhi vir embora. Eu tenho que fazer o que é necessário fazer eu mesma. Ah. Mas isso do câncer não foi uma coisa que a primeira vez sim me abalou um pouco, mas era algo assim que eu sabia que tinha um motivo pelo qual era eu não sabia, mas eu sabia que alguma coisa estava para que queriam me acordar, queriam me falar alguma coisa relacionado a esse meu câncer. Aí depois eu voltei para trabalhar, fiz tudo o que eu precisava fazer. Voltei para trabalhar 100%. Eu fiz a radioterapia, que foram 6 meses depois, porque como não era um caso muito urgente, né? Então eles esperam para fazer a radioterapia. Aí eu fiz a radioterapia na capital. Eu tinha que ir voltar todos os dias. E depois dessa radioterapia eu fiquei muito queimada. Eu tive sequelas bem grandes dessa rádio, né? E eu sabia que alguma coisa, né, tudo isso estava querendo me dizer alguma coisa, né? Mas eu não sabia o que. Ah, e quando eu fazia quando eu saía do corpo, as noites, eles também não me falavam muitas coisas relacionadas a isso, porque é como se eu tivesse que sentir e saber exatamente o porquê de tudo isso, né? Mas eles também cuidavam de mim, eles cuidavam das minhas feridas e tentavam amenizar todo o meu processo, né? E isso foi 2014. Em 2016, a rádio foi em 2015. Em 2016, eu voltei. Eu tive câncer novamente, na mesma mama. Aí eu tive que fazer mastectomia. Eu fiz tudo sozinha também, minha família não ficou sabendo, eu não falei para minha família, eu só falei depois de tudo que estava acontecendo, né? E como eu fiz a mastectomia, eu fiz a reconstrução, coloquei um balão dessa, dessa cirurgia para depois colocar a prótese, né? A permanente. Eu sei que eu tive muitas inflamações, eu não deveria ter colocado essa prótese, mas eu coloquei, né? E em 2017, quando eu fui trocar essa prótese temporária pela prótese permanente, quando eu tinha os meus 44 anos, eu entrei, fiz todo o processo, entrei na sala de cirurgia, isso tudo eu fiz em Oslo, porque depois da primeira vez, da segunda cirurgia em diante, eu já fiz todo o processo na capital. Então, em 2017, eu fui fazer essa cirurgia de troca dessa prótese e foi aí que eu tive a segunda EQM. Eu entrei na sala de cirurgia, fiz todo o processo, os catetas. Eu sempre tive muito problema de achar as minhas veias. Então, quando eu saio, assim, quando eu vou para alguma cirurgia, eu tenho cateta em todos os lugares, no pé, nos braços, no pescoço, porque é mais fácil do que realmente nos meus braços.
E eu não sei quanto tempo foi que aconteceu, mas na hora que eu percebi, eu já estava fora do meu corpo. E eu olhando de cima, né, meu corpo lá embaixo, eu via o anestesista, eu via o corpo, a cirurgiã plástica e as pessoas assim, preocupadas porque eu estava entubada e eu simplesmente mordi o tubo e eu escutava as coisas apitando, eu via eles tentando abrir minha boca, tentando afrouxar, né? E eu com a língua assim meio que enrolada e com os dentes travados. E eu comecei a ter dificuldade de respirar. E aí eu vi os médicos preocupados, não sei se tinham uns que estavam de branco, tinham uns que estavam de verde, porque eles usam cores diferentes, os médicos usam cores diferentes dos enfermeiros, o anestesista. Mas eu sei que tinha mais gente do que realmente de quando eu entrei na sala de cirurgia, né? Até que eu escutei a mesma voz falando para mim, vai estar tudo certo, né? Você precisa entender que chegou a hora de mudar sua forma de viver, mas vai dar tudo certo. Aí nisso eu voltei pro meu corpo e quando eu acordei eu já estava na UTI. Aí eu estava com a boca e a mandíbula assim muito dolorida, né, essa parte da boca. E os meus dentes, né, desgastados, ali principalmente no meio onde estava o tubo. Eu consegui, de tanto que eu ficava roçando os dentes. Né? E aqui na Noruega eles não comentam sobre essas coisas que acontecem, né, com você. Então, se eu não tivesse realmente visto isso de cima, eu talvez nem soubesse do que realmente teria acontecido comigo. E como eu acordei lá na UTI, eu fiquei. Eles ficaram comigo quase o dia inteiro na UTI até que eles me viram que eu estava melhor. Depois eles me passaram para o quarto. Eu fiquei internada uns 5 dias, né, até que eu recebi alta. Mas aquilo do que vai ficar tudo bem. Aí eu falei de novo. Vai ficar tudo bem. Mas tinha uma informação a mais que era você precisa mudar a sua forma de viver. E que na verdade dentro de mim, desde a primeira vez que eu tive o câncer, eu já sentia isso, que eu tinha que mudar alguma coisa na minha vida. O que era eu não sabia. Embora eu tivesse uma intuição, talvez, porque eu estava num estilo de vida que eu gostava muito de trabalhar e o trabalho que eu fazia era como se fosse um hobby, então eu trabalhava praticamente 12 horas por dia. Depois que eu saía do trabalho, eu ia para academia e eu estava num círculo de coisas assim que eu achava que me fazia bem e que realmente não me faziam bem. Que eu achava que estava me fazendo feliz, mas que na verdade não estava me fazendo feliz. E da mesma forma,
eu continuava com o vazio. Eu tinha conseguido um desenvolvimento mental, material, físico bom, né? Mas as outras coisas, na verdade, que o emocional, né, que a gente começa a perceber que você precisa ter todos eles no mesmo desenvolvimento, o que a gente chega numa evolução. Aí sim a gente consegue se sentir bem, aí sim a gente consegue se sentir muito melhor. Mas mesmo assim, eu fiz, né, eu coloquei essa prótese permanente e mesmo tendo esse aviso, né, eu ainda sabia que era relacionado ao meu profissional, relacionado ao que eu estava fazendo com a minha vida. Né? E mesmo assim, eu ainda voltei, né, 100%, trabalhando direto. Mas sempre com aquilo na cabeça, né? De que forma eu vou mudar a minha vida? De que forma que eu preciso modificar tudo isso? E eu já estava sozinha, morando sozinha. E praticamente a minha vida era o meu trabalho. Até que eu comecei a ter outros problemas, como muitas dores, muitas dores no corpo, outras coisas foram aparecendo, outras doenças foram aparecendo. Aí eu tive problemas no útero, eu tive que fazer 2 cirurgias, eu tive vários miomas que me doíam demasiadamente. Tive no útero também. Depois, em 2018, me apareceram outras coisas, como eu tive várias infecções nos rins, depois eu tive pedra nos rins, eu também tive que fazer uma cirurgia. E as dores continuavam terrivelmente, né? Mas mesmo assim eu trabalhava e às vezes eu ia para academia, muitas vezes eu saía da academia aos prantos de tantas dores que eu sentia no meu corpo. E sempre com aquilo na cabeça, de que forma eu vou modificar a minha vida, de que forma eu preciso fazer essa modificação. Depois eu passei por vários especialistas, né? Porque como eu já tinha passado pelo câncer 2 vezes, então toda vez que eu tinha alguma coisa, eles já me encaminhavam para médicos, né? Para ver o que estava acontecendo comigo. Então eu fui diagnosticada com fibromialgia, fui diagnosticada com artrose, síndrome, com uma síndrome também, que tudo isso me gerava muitas dores. Até que a voz, né, em uma das minhas saídas do corpo, né, veio para mim e falou: você precisa aceitar a sua missão, você precisa fazer o que é necessário. E porque muitas coisas já tinham passado por mim, muitos outros cursos e coisas que eu via e falava, isso parece ser interessante, mas eu nunca me aprofundava, eu nunca procurava realmente fazer nada. Até porque, sabe quando você acha que você está no auge de um todo, que você está bem, que você é o expert de tudo, que
Por exemplo, eu era a única estrangeira dentro da minha empresa e que conseguia abranger várias áreas em uma só, ninguém conseguia fazer isso dentro da empresa, né? Então, aí você acha que você está bem, mas não, não é tudo. Não, não é tudo. Aí vem o vazio novamente. Até porque todos os processos do câncer, né, eles não conseguiram me abalar, literalmente. Sempre tentei olhar o lado positivo. Sempre tentei olhar pelo lado de que, bom, quer me dizer alguma coisa, mas eu também não posso me colocar só na dor. Eu não posso ser simplesmente uma vítima da situação. Eu tenho que superar. Ah, mas eu não sabia qual era a forma da superação, na verdade. Eu achava que era de um jeito e não era realmente desse jeito. Até que eu entendi que era algo que eu precisava literalmente mudar. E não simplesmente não me abater com o que estava acontecendo, né? E foi aí que me apareceu a primeira coisa, né, que foi um curso de Reiki, e que o instrutor era da Alemanha, né, completamente fora de todo um contexto, e que a iniciação aconteceria, na verdade, um dia antes, não, uma semana antes de uma cirurgia que eu precisava fazer. E eu sentia, a gente sente dentro da gente que é aquilo ali que tem que ser feito. E eu concordei em fazer. A iniciação era feita online. Você acordava o horário, o dia, e você se colocava à disposição, né, da situação e da iniciação. E foi isso que eu fiz. E foi uma coisa muito forte essa iniciação. Eu era um dia no início da noite e eu fiz o que me pediram para fazer, as falas e tal. E nisso eu senti como se duas mãos, né, pegassem nos meus ombros e me puxassem para trás. E eu deitei no travesseiro. Logo que eu deitei no travesseiro, eu senti, né, o meu corpo pulsando. Pulsava muito, mas pulsava muito. Eu me senti num estado, né, alterado de consciência. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, não conseguia abrir os olhos. Eu suava muito. E, né, é como se os chakras, os meus chakras, né, eles pulsavam muito. E cada chakra pulsava de forma diferente e conforme os meus chakras pulsavam, eu recebia dentro da minha cabeça informações de cada chakra. Era como se fosse uma aula. Eu via como se uma holografia, o símbolo do chakra, a cor do chakra, né? E eles pulsando muito, né? E alternavam até chegar ao último chakra, o chakra da coroa. Voltava. Depois me veio a explicação da movimentação da energia, né, no corpo. Entrava pela cabeça, saía pelos pés, entrava pela cabeça, e eu sentia o meu corpo todo vibrando, parecia que tudo sacudia. Depois de um lado para o outro, também parecia que todo o meu corpo sacudia. Foi uma coisa assim muito forte, muito, extremamente forte, né? E tudo isso me falava, diversas coisas, tentava me ensinar diversas coisas. Uma energia muito forte, mas muito forte mesmo. Eu sei que
Eu estava com dores nesse dia, as minhas dores foram embora. Eu estava com sinusite, foi tudo embora, né? Eu sentia tudo desentupido. Aí, até que no momento, eu senti que eu estava saindo do corpo, né? Eu saía do corpo, parecia era uma espécie de um diamante, alguma coisa que eu me via muito alto, de uma forma rápida. E quando eu olhei para baixo, eu vi o planeta Terra, que é uma imagem lindíssima, que eu jamais vou me esquecer. Eu vi cores, luzes nebulosas, uma sensação que de plenitude enorme, que vai além do que a gente pode descrever, e de cores que realmente que eu nunca vi. São cores completamente diferentes de tudo, né, que a gente tem aqui na Terra. Essas cores eu já vi, né, em outros lugares, para os quais eu já fui quando saía do corpo, mas não aqui na Terra. E quando eu estava bem alta, se aproximaram 3 luzes, né? Eram 2 brancas e uma mais azulada, meio que lilás azulada, mais azulada, né? Pareciam mantos. E eu escutava sons, escutavam coisas, e eu não conseguia entender, né? Até que a azul, eu sabia que essa mais azul, ela falou na minha cabeça, né? Tipo, não se preocupa, tudo isso é muito novo para você. Você ainda não entende a linguagem da luz. Tudo vai se encaixar. E a sensação de plenitude, aquela sensação de vazio que eu sentia desapareceu. É uma coisa tão muito além, muito além. É, é, acho que só quem passa, só quem vive essa experiência, inclusive, vai muito além do que das minhas EQMs, na verdade, né? As EQMs vieram constatar coisas que aconteceram, mas essas experiências que eu saí do corpo, as coisas que eu vi, né, são muito mais fortes, né, para mim do que realmente as EQMs. Né? E depois que essa luz me falou isso, e que era a mesma voz, né, que sempre me acompanha e que sempre fala comigo, né, eu fui voltando muito rápido. E conforme eu fui voltando, é como se aparecessem telas, né, de cinema, uma do lado da outra. E foram aparecendo vários momentos da minha vida. Não são momentos bons, mas alguns também que não foram tão bons. Né? Até que as 2 últimas telas era eu bebê, né? E um outro bebê que não era um bebê humano. E nisso eu acordei, né? Meu corpo continuava tremendo muito e eu molhada, muito suada, né? E eu fiquei com toda essa experiência que aconteceu para mim. Né? Isso foi só realmente na iniciação, foi só na primeira. Eu fiz todo o processo, né, do desenvolvimento do Reiki, né, todo o mestrado.
né? E eu entendi que o meu processo era encaminhar e desenvolver mais esse meu lado espiritual. E com isso, eu realmente dei uma, uma revisão na minha vida, no meu trabalho, né? Até porque eu já não aguentava mais toda a jornada de trabalho, até porque com todos os diagnósticos que eu tive, todas as dores que eu sentia, e para que eu não sentisse todas essas dores ainda nesse momento, eu tinha que tomar algumas medicações e essas medicações eram fortíssimas. Então, quando eu tomava medicação, eu ficava fora, né? Eu não conseguia me focar. E se eu não tomasse a medicação, eu me focava e sentia dores. Então, tipo, não dá mais, né? Então, eu diminuí minha carga horária, mas ainda continuei trabalhando em algumas coisas, até porque eu morava sozinha e eu precisava sobreviver por aqui, né? Então eu comecei a desenvolver um outro lado que eu não tinha ideia que eu ia fazer, né? Até que eu encontrei também durante algum tempo nesse meu desenvolvimento, eu vendo algumas coisas, eu encontrei uma terapeuta que não morava aqui na Noruega, ela morava fora daqui. E é como se eu precisasse ver o trabalho dessa pessoa. É como se eu precisasse ir lá para ver, para ela tentar até mesmo ver o que eu realmente, se, eu, se ela conseguia fazer alguma coisa por mim, né? Por todas essas dores e por tudo que eu tinha passado. E eu acabei indo para lá. E foi na época em que nós entramos no processo, né, de que afetou, né, todo mundo, né, com o problema da doença. E eu acabei ficando presa, né, durante alguns meses lá, junto a essa terapeuta. E ela foi bem clara para mim. Ela falou: olha, o que você tem, eu não posso fazer muita coisa por você, né? Não adianta eu te receitar nada, porque não tem muita coisa que eu possa fazer por você. Mas mesmo assim eu tinha que ficar lá porque os aeroportos estavam fechados, né? E a gente criou um vínculo de amizade. Eu aprendi muita coisa. Eu vi muitas coisas como ela trabalhava, eu deixava de trabalhar, entre outras coisas. E, né, como todo um processo da minha vida, né, que eu tive que aprender, que eu tive que ver. Esse foi mais um que eu tinha que ver e tinha que aprender algumas coisas. Depois que as coisas voltaram ao normal, eu voltei para minha casa, voltei para a Noruega. Logo depois que eu voltei também, eu comecei a desenvolver ainda mais o meu lado espiritual. Eu fiz a pós-graduação, né, em psicopedagogia, entre outras coisas. Fiz um desenvolvimento e um entendimento muito maior de umas outras coisas, mas eu ainda continuava com um vínculo, né, com o meu trabalho. E chegou em 2021, em um dos meus controles, né, relacionado ao câncer, descobri novamente que eu estava com câncer. E dessa vez não era um câncer primário, né? Dessa vez era um câncer triplo negativo, que é o pior, do grau 4, mas não tinha nenhum tipo de metástase. E eu decidi fazer a mastectomia
E embora tivesse sido indicado para mim que eu não fizesse nada e que retirasse tudo, todas as próteses, eu fui teimosa e coloquei outra prótese nesse processo. E em 2021 também, depois que eu recebi esse diagnóstico do câncer do triplo negativo, eu também tive a perda do meu animalzinho, da minha cadelinha, que estava comigo há 15 anos. Né? Eu recebi o diagnóstico do câncer numa quinta de 2021 e a gente ainda estava naquele processo onde não podia se aglomerar, que não podia ficar, né, perto de outras pessoas, e minha cadelinha ficou doente. Eu recebi o diagnóstico numa quinta e no sábado ela ficou doente. E ela acabou morreu. Então foram duas coisas que foram fortes para mim. Até porque quando ela foi, é como eu recebi um recado de que agora era eu sozinha, que eu tinha muito o que fazer e que ela já tinha cumprido o papel dela. E que agora eu precisava cuidar só de mim. Não tinha que me preocupar mais com ela. Porque toda vez que eu tinha que operar, toda vez que eu tinha que fazer algum processo, eu ficava muito preocupada com ela, com quem deixar, e ela era muito, né, isso, o que vem o abandono, o que vem todo o processo. Né? E acabou que ela, né, morreu e eu não tive praticamente nem tempo para entrar nesse processo da perda dela, né, porque eu tinha que cuidar de mim, porque eu tinha, né, achado um câncer também novamente, que de uma forma muito mais agressiva, embora não tinha metástase. Então foi tudo muito rápido, eu fiz a cirurgia, coloquei o silicone, a prótese e tal. E depois disso eu tive muitos problemas também, muitas dores, o meu corpo reagiu de forma extrema e eu fui cobrada de que eu não era para ter feito isso, né, que eu já sabia sobre isso, né, que não era para ter colocado essa prótese. E nesse tratamento do câncer triplo negativo, né, me foi colocado quando eu achei que eu teria que passar por uma quimioterapia, né, porque o triplo negativo, o único tratamento é a quimio. Só que eu fui eu fui colocada de que eu não precisava passar por isso, porque eu já estaria sendo tratada. E que a quimioterapia seria muito invasiva para mim. E foi aí que veio a situação, né, me relembrando que eu já tinha visto isso, né, me colocando em cima da montanha, lá em cima no topo da montanha, e que eu não conseguia ver nada embaixo, porque eram nuvens, né, e falava, você tem que pular, mesmo sem saber o que te espera lá embaixo. Você já chegou num lugar em que você não tem mais saída, você sabe disso. Você tem que pular. Mas
acho que todo mundo, a maior parte fica com medo, né? A gente não sabe do que está lá embaixo. Quem é que pula? Só que sempre tem dois lados, né? Pode ser muito bom ou não, mas é 50-50, né? Por que que a gente sempre tem que se apegar no que é ruim, né? Porque a gente não se apega no que é bom. Mas nesse momento eu resolvi pular. Eu resolvi pular e eu resolvi, né, sair, ficar 100% fora do meu trabalho, né, viver de uma forma bem diferente, um estilo de vida bem diferente do que eu estava acostumada. Mas eu pulei, né, até porque eu já tinha perdido a minha cadelinha, que era a minha única companhia. E tinha muita gente que gostava mais dela do que de mim, de verdade. Quando eu ia nos lugares, as pessoas falavam, cadê? Eu falei, ah, falavam com ela primeiro do que falavam comigo. Até mesmo no Brasil, quando eu chegava ao Brasil. Mas é como eu falei, né, eu pulei, mas mesmo assim ainda tive um lado que eu fui teimosa porque eu coloquei a prótese e eu fiquei com muitas inflamações. Meu corpo, mais uma vez, não aceitou de jeito nenhum. Eu fiquei internada muitas vezes por causa disso. Eu tive muitos problemas, até problemas respiratórios. Fui parar no hospital, me buscaram de ambulância porque eu não conseguia respirar. Até que um dia cheguei no hospital e falei, não, pelo amor de Deus, não dá mais, preciso retirar isso. E isso já foi minha 11ª cirurgia, né? Eu fiz a retirada dessas próteses. Isso foi em 2022. Mas em todo esse processo, desde 2021, eu já, um pouquinho antes, né, desde de que eu fiz o reiki, as coisas para mim afloraram muito, a sensitividade aflorou muito, a percepção das pessoas ficou muito, como é que se diz, muito forte para mim, né? Ainda mais forte. Eu já tinha isso, né? Até conforme eu falei, como eu trabalhei nos recursos humanos, eu já tinha a percepção das pessoas, mas conforme o tempo, isso foi ficando ainda mais perceptível para mim. A ponto de que se eu estivesse dirigindo em algum lugar e alguma ambulância parasse do meu lado, eu conseguia sentir o que a pessoa, se tivesse alguém da ambulância, o que a pessoa estava sentindo dentro da ambulância, o que estava acontecendo com a pessoa. Eu sentia no meu corpo. E eu fiz vários outros cursos, várias outras coisas, vários outros desenvolvimentos, me aprofundei espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, né? Até que depois que eu fiz a retirada das próteses, que eu não fiquei sem nada, né? E todo esse processo que eu passei do câncer, a minha família só ficava sabendo depois. Eu não falava para eles, porque eu achava que não, eles têm família, cada um tem uma vida, e
às vezes eles ficam querendo vir para cá e não tem porquê, porque cada um tem que cuidar, né, do que você tem, do que você escolheu para você. Então, eu achava que como eu escolhi viver aqui, fui eu que escolhi viver aqui, então eu tinha que passar por esse processo. Aí depois que eu tirei as próteses, tipo 2 meses, 2 meses depois, eu tinha o controle, né, do câncer mesmo. Eu fiz o controle. E foi logo depois desse controle, começou a surgir uma bolinha no meio do meu peito, embora eu não tinha mais nada. Na verdade, o que restou é um corte que eu tenho, né, de um braço até o outro. Eu não tenho mais nada. Eu só tenho uma cicatriz enorme que eu fiquei. Até porque eu tirei também os linfonodos, né, que eu precisava tirar. Então eu tenho essa cicatriz enorme. Mas eu comecei a sentir que tinha uma bolinha. Começou a nascer uma bolinha. E dessa bolinha foi falado para mim, tá tudo bem, é um processo, você não precisa ver isso agora. Isso foi logo depois do controle que eu tive do câncer. Falei, tá bom. Mas aquilo foi crescendo, embora fosse como se fosse algo móvel, não era fixo num lugar, não, eu conseguia movimentar. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que chegou quase no próximo controle, que seria 1 ano depois, né? E aí eu recebi o recado, agora sim, agora você pode, né, fazer o que é necessário fazer. Eu ainda tive a escolha de que operar ou não operar. Mas eu fui à médica, mostrei para ela, aí eu fui fazer todos os exames. Então foi constatado que era um câncer de mama. E eu não tinha mais nada. Eu não tinha mais mama, eu não tinha mais nada. E era um câncer de mama triplo negativo ainda, que era. E isso foi me explicado que tudo que estava ali dentro era tudo que não. Era todo um entorno de coisas do meu corpo que não prestavam, que eles precisavam ser retirados de alguma forma, e que esse lado, né, que essa parte do corpo, que é o peitoral, aqui o peito, que é o lugar mais fácil para fazer esse tipo de retirada, é o lugar mais fácil para se fazer a cirurgia e que causa menos transtornos, né? E que tudo que estava no meu corpo, todas as outras coisas que eu já tinha feito e que eu não deveria ter feito, todas as células que não prestavam mais no meu corpo, elas se acumularam ali. E que é como se eles tivessem limpado o meu corpo. E eu fiz todos os exames novamente, eles não acharam nenhuma metástase em nenhum lugar no meu corpo. E os médicos, como sempre, ninguém entende nada. Era como se fosse uma bola de golfe. E eles sempre falam, não, eu nunca vi isso. Tipo, é a única pessoa que teve 4 vezes câncer de mama e um câncer desse jeito, agressivo desse jeito, e você não tem nenhum tipo de metástase.
E foi retirado em 3 de julho de 2023. Foi nessa cirurgia, que foi o ano passado, que não tem nenhum ano, que eu tive a minha terceira EQM. Não deixem de assistir a terceira parte da entrevista da Andréa Rebelo, onde ela nos conta sobre a sua terceira EQM, que aconteceu depois de uma cirurgia, quando ela não conseguia respirar. Ela será publicada amanhã, dia 23 de julho, às 0 hora. Você vai amar! Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?